No próximo sábado teremos as decisões do Queen e do King of the Ring, e isso sempre levanta uma pergunta interessante. Quanto vencer esse torneio realmente pode mudar a carreira de alguém? O Queen of the Ring ele é mais recente, mas nem por isso é menos importante quando falamos sobre a possibilidade de alavancar a carreira das lutadoras. Só que tem um detalhe, por ser um torneio mais novo, é como sua primeira edição acontecendo em 2021, fica muito difícil fazer um ranking avaliando cada uma das vencedoras. Então hoje o foco vai ser o King of the Ring, um torneio que existe desde 1985 e que ao longo dos anos já serviu de ponto de virada para várias carreiras dentro da WWE. Alguns venceram o torneio e ganharam apenas a coroa, outros venceram o torneio e ganharam uma nova identidade. E alguns poucos venceram o King of the Ring e nunca mais foram vistos da mesma forma. Por isso, nesse vídeo, vamos mencionar os 7 melhores vencedores da história do King of the Ring. E eu quero avaliar isso levando em consideração o sucesso pós-conquista, o que cada lutador ganhou depois do torneio. Então, todos os títulos que eu mencionar e tudo que eles conquistaram que eu mencionar aqui no vídeo serão as conquistas deles pós-torneio King of the Ring. Beleza? Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, quer apoiar a comunidade de luta livre a crescer cada vez mais aqui no Brasil, deixa o like, se inscreva no canal e bora pro vídeo. Número 7, Owen Hart. Abrindo a lista com um dos talentos mais desperdiçados da história da luta livre. Owen não teve o maior sucesso pós-torneio em termos de títulos mundiais. Na verdade, pela WWE ele não conquistou nenhum. Mas teve relativo sucesso na divisão de duplas e no mid-card. Depois de vencer o King of the Ring, ele conquistou o título de duplas em 4 oportunidades, além de 2 títulos intercontinental e um do extinto título do Campeonato Europeu. Mas o verdadeiro valor da conquista do Owen não está só nos títulos, está no que aquela vitória representou para o personagem dele. Depois de conquistar o King of the Ring, Owen deixou para trás a alcunha de The Rocket, que vinha acompanhando ele ao longo dos anos, e começou a ser chamado de King of Hearts. E esse detalhe foi extremamente importante, porque a vitória no torneio deu ainda mais força para a rivalidade com seu irmão Bret, que acabou sendo o auge da carreira do Owen. A partir dali, o Owen não era apenas o irmão mais novo tentando provar o seu valor. Ele era o King of Hearts. Um homem tentando mostrar que não estava abaixo de Bret. Um homem tentando sair da sombra do irmão. E talvez seja exatamente por isso que essa conquista tenha sido tão importante. Owen não virou campeão mundial depois do torneio, mas venceu o King of the Ring em um momento onde aquela coroa ajudou a definir a fase mais marcante da sua carreira. Número 6, Kurt Angle. Na sexta posição temos Kurt Angle. E aqui estamos falando de um dos casos de ascensão mais meteórica da história da WWE. Kurt estreou na WWE em novembro de 1999. E em pouquíssimo tempo ele começou a escalar o card com uma velocidade absurda. Seu talento dentro do ringue era inegável, seu carisma era diferente, e o personagem do medalhista olímpico arrogante encaixou quase que imediatamente com o público. Logo nos primeiros meses dentro da companhia, o Kurt já conquistou os títulos europeu e intercontinental. Em 2000, menos de um ano depois de sua estreia, ele venceu o King of the Ring, derrotando o Hakish na final. E esse detalhe é muito importante, porque vencer o King of the Ring tão cedo mostrava que a WWE já enxergava o Kurt Angle como alguém especial. Ele não era apenas uma promessa, ele não era um medalhista olímpico, ele era um projeto claro de estrela. E depois da conquista do King of the Ring, a carreira do Angle realmente deslanchou. Ele se tornou parte de rivalidades e combates lendários. Conquistou o título mundial da WWE em 4 oportunidades. Também conquistou o título peso pesado uma vez, o título mundial da WCW uma vez, o título dos Estados Unidos, o título de duplas e o Hardcore Championship. Tudo isso até 2006, num prazo de 6 anos, até que ele deixou a WWE para assinar com a TNA, onde também construiu uma carreira lendária. O mais importante é que, olhando para trás, a vitória do Kurt Angle no King of the Ring parece apenas uma etapa dentro de uma ascensão inevitável. Kurt Angle já parecia destinado ao topo, mas vencer o torneio foi uma confirmação. A WWE estava dizendo ao público: esse cara vai ser grande. E foi exatamente isso que aconteceu. Número 5, Gunther. Na quinta posição temos o lutador mais recente dessa lista, o Gunther. Antes mesmo de vencer o King of the Ring, Gunther já havia construído uma carreira dominante na Europa. E dentro da WWE, ele já vinha de um reinado histórico como campeão intercontinental,
ultrapassando 660 dias como campeão e se tornando o mais longevo da história da empresa quando se fala do título intercontinental. Só que ainda faltava um passo. Faltava chegar ao topo da empresa. E a vitória do Gunther no King of the Ring de 2024 foi justamente esse passo. Na final, ele derrotou o Randy Orton e com essa vitória ele garantiu uma oportunidade pelo título mundial do Damian Priest. No SummerSlam de 2024, Gunther derrotou Priest e foi catapultado ao cenário de main eventer. A partir dali, Gunther deixou de ser apenas um campeão intercontinental dominante. Ele passou a ser visto oficialmente como um nome de topo na companhia. Desde então, Gunther tem construído uma carreira incrível. Ele conquistou o título mundial em 2 oportunidades, aposentou Goldberg, John Cena, AJ Styles e se manteve como um dos lutadores de topo da companhia. O caso de Gunther é interessante porque mostra como o King of the Ring moderno pode voltar a ter importância real. Não foi apenas uma coroa, não foi apenas um apelido, foi uma ponte direta para o título mundial. E por isso ele entra nessa lista. Número 4, Booker T. Na quarta posição temos um dos vencedores mais memoráveis da história do torneio, Booker T, ou melhor, King Booker. Booker venceu o King of the Ring derrotando Bob Lashley na decisão. E o mais importante aqui não foi apenas a vitória, foi o que veio depois dela. Booker teve seu personagem completamente transformado após conquistar a coroa. E talvez essa seja uma das maiores reinvenções já feitas a partir do King of the Ring. Ele deixou de ser apenas Booker T e passou a ser King Booker, com uma nova postura, uma nova forma de falar, uma nova apresentação e uma nova posição dentro do SmackDown. Depois da conquista do King of the Ring, Booker foi empurrado como nunca pela WWE. Ele já havia tido um destaque muito grande pela WCW. Dentro da WWE, ele formou a King Booker's Court, com a sua esposa Sharmell ao seu lado, ajudando na construção do personagem. Ela passou a ser chamada de Queen Sharmell, e Finlay e William Regal apareceram como seus ajudantes. Finlay, principalmente, ajudava Booker regularmente nas suas vitórias. Tudo isso criou uma identidade muito forte. O King Booker não era apenas um campeão com uma coroa, era um personagem completo. E toda essa construção levou o Booker T a conquistar o título mundial peso pesado, derrotando o Rey Mysterio no The Great American Bash. O Booker segurou o título até pouco tempo, se a gente for levar em consideração os reinados que a gente teve hoje em dia. Foram 125 dias. Ele ainda chegou a perseguir o WWE Championship do John Cena sem sucesso. E mesmo tendo apenas um título após a vitória do King of the Ring, o principal benefício da conquista do Booker foi a reinvenção do seu personagem. Porque o King Booker ele é lembrado até hoje. E isso diz muito. Nem todo vencedor do King of the Ring conseguiu transformar a coroa em algo marcante. O Booker conseguiu. E ele pegou a vitória no torneio e transformou em uma nova fase da carreira. Por isso, ele merece estar nesse quarto lugar nessa lista. Número 3, Bret Hart. Na terceira posição temos o Bret Hart. Bret conquistou o King of the Ring em 2 oportunidades, mas aqui eu vou abordar a segunda conquista dele, que aconteceu em 1993. E talvez essa seja uma das maiores performances individuais da história do torneio. Naquela edição, o Bret Hart teve uma exibição fantástica. Ele derrotou o Razor Ramon nas quartas de final, o Mr. Perfect na semifinal e o Bam Bam Bigelow na decisão. Tudo isso na mesma noite. E o mais impressionante é que não foram apenas vitórias, foram 3 excelentes lutas. Esse tipo de campanha realmente valoriza um torneio, porque o Bret não venceu apenas pelo nome, ele venceu entregando dentro do ringue, como ele sempre fez. Naquele momento, Bret já era uma estrela. Então a vitória no King of the Ring não serviu para apresentar Bret Hart ao público. Ela serviu para consolidá-lo como um dos melhores lutadores da história da luta livre. Depois do King of the Ring, o Bret ainda conquistou o título da WWE em 4 oportunidades. Além disso, venceu o Royal Rumble de 1994 e o Bret fez história e se manteve como uma das maiores estrelas, se não a maior estrela da companhia, até 1997, ano em que aconteceu o Montreal Screwjob. Mas isso é história para outro vídeo. O ponto aqui é simples. Se estamos falando de qualidade dentro do torneio, poucos vencedores chegam perto de Bret Hart. Ele encarou nomes fortes, entregou grandes combates e saiu daquela noite ainda mais respeitado. Por isso, Bret fica com a terceira posição. Número 2, Brock Lesnar.
Na segunda posição temos o Brock Lesnar. E aqui talvez estejamos falando da ascensão mais meteórica da história da luta livre. Hoje em dia, muita gente trata Lesnar como um lutador pragmático, mas em 2002, Brock era um fenômeno atlético. Um lutador extremamente explosivo, dominante e capaz de fazer coisas incríveis dentro do ringue. Ele era capaz de entregar grandes combates contra praticamente qualquer adversário. Lesnar fez sua estreia televisionada pela WWE em março de 2002, e desde o começo foi apresentado como uma força imparável. Teve breves rivalidades com lutadores como Jeff e Matt Hardy, e apenas 3 meses depois da sua estreia, entrou no torneio King of the Ring. O caminho de Brock no torneio foi dominante. Ele derrotou o Bubba Ray nas oitavas, Booker T nas quartas, o Test na semifinal e o Rob Van Dam na decisão. Ou seja, passou por todos os adversários de forma completamente dominante. Apesar das polêmicas, a carreira de Lesnar dentro do ringue é inquestionável. E a vitória no King of the Ring foi um grande passo para transformar Brock em um campeão mundial. Depois do torneio, Lesnar ganhou o direito de enfrentar The Rock pelo WWE Championship no SummerSlam daquele ano. E no SummerSlam de 2002, Brock derrotou a maior estrela da companhia. Com isso, ele se consolidou como campeão mundial e como um monstro imparável. Poucos vencedores do King of the Ring tiveram uma consequência tão direta. Brock venceu o torneio, ganhou a chance pelo título, derrotou The Rock e chegou no topo da WWE em pouquíssimos meses. Desde então, entre idas e vindas, Lesnar conquistou o Royal Rumble em 2 oportunidades, o Money in the Bank em 2019, o título universal da WWE em 3 ocasiões e o título mundial da WWE em 7 oportunidades. Ao todo, Lesnar soma mais de 820 dias como campeão da WWE e mais de 680 dias como campeão universal. Além disso, protagonizou rivalidades históricas e se tornou campeão peso pesado do UFC. Lesnar construiu uma carreira inquestionável dentro dos rings, e o King of the Ring foi o primeiro grande aviso de que ele não seria apenas mais um nome no elenco. Ele seria uma atração, um monstro, uma estrela diferente de todas as outras. Número 1, Mabel. King Mabel. Brincadeira. Número 1, Stone Cold Steve Austin. O primeiro lugar não poderia ser outro. Stone Cold Steve Austin. Austin estreou na WWE em 1996, depois de passagens pela WCW e pela ECW. Até então ele sempre havia sido um lutador de mid-card. E na WWE seu início não foi muito diferente. Ele foi introduzido pelo Ted DiBiase com o nome de The Ringmaster e foi presenteado com o $1 Million Championship. Austin fez sua estreia no ringue derrotando Matt Hardy. Sim, Matt Hardy já estava no roster da WWE naquela época. A estreia de Austin em pay-per-view foi no Royal Rumble daquele mesmo ano. Austin deveria estar entre os 4 últimos daquele combate, mas acabou boteando um spot com o Fatu, que viria a ser conhecido como Rikishi, e também como o pai do Jimmy, do Jey Uso e do Solo Sikoa. Por causa disso, Austin acabou sendo eliminado. Depois daquele momento, ele passou por uma mudança de personagem. Ele viu que aquele personagem não iria a lugar algum, mas ainda assim seguia sem fazer nada muito além de combates no midcard. A mudança definitiva veio no King of the Ring, em junho daquele ano de 1996. Austin venceu um torneio após derrotar Jake the Snake Roberts na decisão. Antes disso, ele havia passado por Bob Holly, Savio Vega e Mark Mero nas fases anteriores. E, sendo bem sincero, o caminho de Austin no torneio nem foi tão interessante. Na verdade, Austin inicialmente nem havia sido escolhido para vencer o torneio. A ideia inicial era de que Triple H vencesse, mas ele acabou sendo punido por um incidente que eu vou abordar também em outro vídeo. E foi ali que tudo mudou. Austin venceu o torneio, mas não foi exatamente a luta que mudou sua história. O que mudou tudo foi o que aconteceu depois. No discurso da vitória, o Austin fez a histórica promo do Austin 316, uma promo que mudou completamente sua carreira na indústria. Os combates de Austin no torneio não foram os melhores. A conquista em si talvez nem tenha sido tão impactante naquele momento. Mas se não fosse por aquele torneio e pela punição do Triple H, aquela promo talvez nunca tivesse existido. E Austin talvez nunca tivesse passado de um mid-carder. Só que ela existiu e a partir dali, Stone Cold fez história. Ele conquistou o Royal Rumble em 3 oportunidades.
o título de duplas 4 vezes, o título intercontinental 2 vezes e o WWE Championship em 6 oportunidades. Além disso, ele foi introduzido ao Hall da Fama de 2009 e construiu uma carreira em Hollywood. Uma promo aliada ao seu talento transformou Austin em uma das maiores lendas da história da luta livre e um dos lutadores favoritos de uma geração inteira. Por isso, quando falamos dos maiores vencedores da história do King of the Ring, Austin precisa estar no topo, porque alguns venceram o torneio e ganharam uma coroa. Austin venceu o torneio e ganhou uma carreira inteira. Pessoal, esse foi o meu ranking dos 7 melhores vencedores do King of the Ring, levando em consideração o que cada um fez depois da conquista do torneio. É um torneio que, como eu disse, se usado da forma certa, pode alavancar muito a carreira de um lutador. E agora a gente fica na expectativa de ver quem vai ser o vencedor do torneio desse ano, na decisão entre o Jey Uso e o Obafemi. A gente vai descobrir nesse próximo sábado, então vamos ficar ligado e eu trago um vídeo aqui para vocês fazendo a minha avaliação completa de como foi a luta, de como foi o evento e o que eu acho que cada um deles pode tirar de proveito dessa conquista. Então, se você gostou desse vídeo e quer acompanhar mais conteúdos de luta livre aqui no YouTube e ajudar a comunidade de luta livre aqui no Brasil a crescer cada vez mais, deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho também para não perder nenhuma notificação de vídeo novo, que você me ajuda muito com a produção de conteúdos aqui no canal, certo? Então, muito obrigado a todo mundo que assistiu, a gente se vê no próximo vídeo, valeu!